Olá, crianças! Vamos continuar nossas atividades de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a ortografia GU e QU. Primeiro, nós vamos relembrar a família silábica da letra G. Então, é G, G, Gi, Go, Gu. Lembrando que G com E e G com I muda o som, certo? Então, para fazer guá, gui, gui, eu preciso colocar o U, certo? Então, ó, G-U-A, guá, G-U-E, gui, G-U-I, gui. Viram, então, a diferença aí, tá? Agora, nós temos do outro lado a família silábica da letra C. Então, K, C, Si, Co, Cu, tá? Professor, então é para fazer quá. Eu não vou usar o C-U-A, tá, gente? Eu vou usar o quê? Q-U-A. Para fazer Q-U-E. E para fazer Q-U-I. Então, vejam que com essas letras, tanto com o A, com o E, com o I, viram que nós temos aí uma diferença, né? Principalmente quando está com a letra E e com a letra I. Vejam que G com E, G, G com I, Gi, C com E, C, C com I, Si. Muito bem. Então, nessa quinzena, vocês devem ter observado aí no material a palavrinha dígrafo. Dígrafo, pessoal, é uma sequência de duas letras que formam um único som. Então, vamos entender aqui, ó. Galinha. Quando eu falo ga, ó, ga, eu estou escutando o som do G e o som do A. Agora, e quando eu falo lá galinha, nunha, eu escuto o som diferente? Não, eu escuto apenas o único som para N e o H. Então, N e o H formam um dígrafo. Lá em cachorro, os dois R's vão formar um único som. Então, os dois R's também é um dígrafo. Assadeira, a mesma coisa. Os dois S's formam um único som. Linguiça, olha o gui que nós acabamos de ver. Então, G-U-I vai formar gui. Vejam que G e o U, eu escuto apenas um som, ó, gui, 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 gui. E aí, quando eu junto com I, vai fazer gui, gui. E quero, tá? Então, todas essas palavras aí estão trazendo para nós um dígrafo. Em galinha, NH, cachorro, 2 R's, assadeira, 2 S's, linguiça, GU e quero, QU. Então, continuando aqui em dígrafo, GU é um dígrafo quando a letra U não é pronunciada. Porque se eu pronunciar o U na palavra, pessoal, não é dígrafo. Por quê? Porque eu vou escutar o som do G e o som do U. Observe essas duas palavras. Falem aí, Guaraná. Agora falem guerra. Então, olha só, Guaraná, Guaraná. Eu escuto o som do U. Então, na palavra Guaraná, eu não tenho dígrafo. E na palavra guerra, guerra, na palavra guerra, eu tenho dígrafo, tá? Por quê? Porque o G e o U vão formar um único som. A mesma coisa vai acontecer no caso do QU, tá? O QU ele vai ser um dígrafo quando a letra U não for pronunciada. Vamos observar quadrado e querida. Vejam que em quadrado eu escuto o som do U. Já em querida, eu não escuto o som do U. Então, para eu perceber quando é dígrafo e quando não é dígrafo, eu preciso pronunciar a palavra e prestar atenção no som, tá, gente? Não dá para eu fazer atividade na frente da televisão, na frente do rádio, certo? Eu tenho que me concentrar bastante para prestar atenção quando escuto o som da letra U, certo? Muito bem, então agora eu já estou aqui com as minhas atividades abertas, tá? Então, nós vamos ver a parte da ortografia GU, QU, que a professora acabou de dar uma explicação, certo?
Observe a palavra dengue e água. Quando você pronuncia a palavra dengue, não aparece o som da letra U, certo? Então falem aí, dengue, G. Não estou escutando o som da letra U. Porém, se retirarmos a letra, mudaria o som e ficaria com som de G. Então vamos lá, se eu tirar o U da palavra dengue, vai ficar dengue, tá? E aí ele trouxe para nós o exemplo da palavra gema. Enquanto que a palavra água, quando pronunciada, aparece o som da letra U. Bem tranquilo aí, né, gente? Dengue, não escuto U. E água, eu já escuto. Um dígrafo é a sequência de duas letras que formam um único som. As letras perdem a sua unidade sonora, passando a representar um único fonema. Assim, GU é um dígrafo consonantal, quando a vogal U não é pronunciada. Até aí, tudo bem, gente? Então, vamos lá. Dígrafo são duas letras que formam um único som, tá? Bem tranquilo, dígrafo. Isso ocorre apenas em algumas palavras com G e GI e nunca ocorre em palavras com Quá e Co, certo? Muito bem, então aqui ele trouxe para nós alguns exemplos de dígrafo: guerra, guerreiro, gueixa, guelra, mangueira, foguete, fogueira, formigueiro. Tá? Então, em todas essas palavras que a professora acabou de ler, eu não escuto o som da letra U, tá? Por isso que o G e o U aí nessas palavras estão formando um dígrafo. Página seguinte. QU é considerado um dígrafo consonantal quando juntamos duas letras formando um único som, não sendo a vogal U pronunciada. Isso ocorre quando seguidos das vogais E ou I, certo? Que nós vimos no início desse vídeo, né? Então, aqui eu tenho queda, quebra, quinhão, quitanda e entre outras palavras. Então, aqui eu tenho o nosso exercício número 1. Vai completar com G ou GI, tá, gente? É só isso. Ou é com G ou é com GI. Então, primeiro eu vou ler as palavrinhas aqui, ó, dessa coluna. Primeiro aqui. Depois aqui, que seria 2. Depois da coluna 3. E depois da coluna 4. Então, acompanha aí, tá? Caranguejo, seguir, cargueiro, guitarra, foguete, mangueira, preguiça, alguém, guincho, guerra, esguicho, seguinte. Tranquilo aí, né, pessoal? Muito bem, então vamos ver agora o que ele quer saber aqui no número 2. Marque com X os grupos GU e QU que formam dígrafos. Muito bem, vamos lembrar. O dígrafo é quando eu não escuto o som do U, tá? No caso de GU e QU, tá, pessoal? Então, para GU e QU ser um dígrafo, ao pronunciar essa palavra, eu não vou escutar o som da letra U. Então, aqui eu tenho o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. Então, prestem atenção. Você vai fazer X nas palavras do grupo onde todas formam o dígrafo, tá? Então, palavras do grupo 1. Quero, guerra, quarto. Grupo 2. Linguiça, quilo, guindaste. 3. Tranquilo, quis, querido. 4. Aguenta, frequente, foguete. Tá? Preste atenção aí. Então, você vai fazer o X em todos os grupos que formam dígrafo. Professora, mas tem uma palavra que não formou dígrafo. Então, você não vai fazer X em nenhuma dessas palavras que pertencem a esse grupo, tá?
Vamos ver então agora o que está pedindo aqui no número 3. Leia as palavras, leia as sílabas e forme as palavras com QU e GU. Não pode sobrar nenhuma sílaba e nem repetir. São 9 palavras. Boa sorte! Então, aqui eu quero ver o quarto ano quebrar a cabeça. Nós temos algumas regrinhas aí. Primeiro, são 9 palavras. Segundo, você não vai poder repetir a sílaba. Usou a sílaba uma vez, não pode usar de novo, tá? E não pode sobrar nenhuma sílaba. Se tiver sobrando, algo tá errado, aí você vai precisar rever, certo? Então, são 9 palavras, não pode usar a mesma sílaba mais de uma vez e também não vai sobrar nenhuma sílaba, certo? Boa sorte! Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a professora.